Hoje vamos falar sobre a Yoga do Conhecimento. A Yoga do Conhecimento nós vamos encontrar especificamente no segundo capítulo do Bhagavad Gita. Por isso, nós vamos fazer uma abordagem deste capítulo, trazendo pontos, não necessariamente em ordem cronológica que acontece dentro do capítulo, porque ele aborda várias coisas de maneira indo e vindo. Então nós vamos deixar um pouco mais didático para vocês sobre esse assunto, para que você possa fazer essa sua união com o verdadeiro conhecimento. E um dos primeiros ensinamentos que a gente pode resgatar de Krishna a Arjuna, para começar esse nosso debate, é quando Krishna diz para Arjuna sobre a urgência de travar-se a guerra justa. E ele fala sobre isso de maneira alegórica, interna, mas também de maneira literal. No contexto da história, porque o governo nas mãos de Duryodhana estava muito ruim para o povo. O país estava em sofrimento, as pessoas não tinham paz. Logo, Arjuna precisava lutar, de fato, porque o trono era seu por direito, era dos Pandavas, mas também porque a luta pelo trono faria com que ele trouxesse paz ao reino. Ele precisava retirar aquilo que estava desarmônico da sociedade para que ele pudesse trazer a harmonia. E isso é muito interessante quando nós trazemos para a nossa vida, primeiro num aspecto realmente literal. Em vários momentos, nós precisaremos colocar certos limites, seja nas nossas relações, seja na forma como nós nos colocamos também com as outras pessoas, no trabalho, enfim, nos diversos contextos que fazem parte da sociedade, nós precisamos, às vezes, limitar a ação de agentes externos, mas às vezes nós de fato precisamos fazer com que aquilo deixe de existir na nossa vida. Nós temos que nos afastar, literalmente aniquilar de certa forma aquela manifestação desarmônica para que nós consigamos buscar a harmonia, para que nós consigamos seguir por um caminho que seja mais relacionado ao que é sagrado de fato. E continuando dentro dos ensinamentos, isso também serve para que a gente consiga direcionar um pouco a nossa atenção para essa guerra interna. Porque um dos ensinamentos que o Bhagavad Gita e que o Yogananda também traz em seus comentários ao Bhagavad Gita é sobre nós aprendermos a lidar com a dor e com o prazer, para que nós comecemos a identificar esses cidadãos dentro de nós que não são tão harmônicos assim e para que nós, consequentemente, passemos a não seguir tanto os desígnios que eles nos trazem. Porque deixar de perceber, a gente nunca deixa, pelo menos enquanto a gente está manifesto. Mas seguir as ordens que eles nos dão, aí é um outro caminho. É óbvio que isso é um processo de existência, mas a gente pode começar com pequenos passos. E talvez o primeiro desses passos possa ser começar a identificar como nós nos comportamos diante de situações de pequena dor ou de pequeno prazer. Então, se eu como uma comida e ela é muito gostosa, eu posso entender como me comporto, eu não preciso tirar aquilo da minha vida, mas eu posso, às vezes, me privar de certa maneira ou oferecer aquilo a alguma outra pessoa para que a gente possa dividir. Eu posso perceber que eu não preciso, a todo instante, seguir aquilo desenfreadamente. Eu não tenho a necessidade de ter aquilo na minha vida, embora eu possa ter, porque é gostoso, porque é legal. Da mesma maneira, eu pelo menos não gosto de banho frio, mas eu posso, às vezes, me expor ao banho frio de maneira controlada para entender como meu corpo reage a essa sensação, para entender o porquê que eu não gosto disso, e também entender que, apesar de não gostar, eu posso fazer isso. Até porque a vida adulta é cheia de coisas que a gente não gosta de fazer. Existe muito banho frio na vida adulta. Exatamente. Na maioria das vezes o banho é frio. E no nosso caminho espiritual também. E algo que o Yogananda nos traz quase como um consolo é que a gente pode aprender a gostar das coisas. Então a gente pode aprender a gostar do banho frio, assim como a gente pode aprender a gostar das coisas mais difíceis na vida. Até porque geralmente as coisas mais difíceis nos trazem prazeres mais relacionados ao que é verdadeiro, nos trazem prazeres reais. Só que eles estão ali na frente, eles não são instantâneos. E a gente precisa começar a entender isso. Tem algo dentro do processo de reabilitação, de modo geral, que conversa muito com a nossa relação com a dor. Geralmente, quando a gente vai tratar alguém que tem alguma lesão, óbvio que isso de maneira bem genérica, a gente utiliza algumas escalas, algumas ferramentas que trabalham a percepção subjetiva de dor que aquele indivíduo tem. E aí você pode imaginar, né? Ah, beleza, se eu estou sentindo dor eu paro, se eu não estou sentindo dor eu continuo. Mais ou menos. Às vezes, em algumas situações, de fato a gente age dessa forma. Mas em outras situações, a gente tolera um grau mínimo de dor. Dentro da escala, uma percepção controlada dessa dor.
Não só porque a gente precisa se expor a isso para se acostumar, mas porque, em alguns casos, a resolução do problema só é possível através dessa exposição. Se a gente não faz esse processo, se a gente não mostra, até fisicamente para o nosso corpo, que ele pode tolerar aquilo e que aquilo não precisa necessariamente alarmá-lo de que o mundo vai acabar, ele começa a entender que tudo bem, eu consigo conviver com isso e eu começo a não dar tanta atenção para isso. Claro que eu estou destrinchando de uma maneira muito mais simples, mas isso acontece de fato de maneira neurofisiológica e também de maneira psicológica, cognitiva, mental e emocional. A gente se acostuma a experiências que antes eram muito desagradáveis para nós. Fato é que essa guerra interna também inicialmente nos gera muito desconforto. É muito difícil olhar para os nossos curavas e entender que eles precisam ser controlados, entender que, por vezes, principalmente no início, a gente não vai ter o hábito de colocá-los no devido lugar. E isso constantemente vai nos deixar cansados. Mas isso não significa que não vá melhorar. Isso não significa que essa percepção de dor não vá melhorar. E como o universo é correspondente, assim como a gente consegue, como eu usei o exemplo da dor, fazer com que o nosso corpo entenda que talvez aquela dor não seja tão problemática assim, a gente também consegue fazer com que o nosso íntimo entenda que controlar esses curáveis, na verdade, pode ser bem prazeroso. Pode nos levar a algo que seja muito melhor. São alguns dos ensinamentos que o Bhagavad Gita nos traz nesse trecho específico. Você citou aqui coisas bastante interessantes, né? Que o Krishna traz, que o Yogananda traz, até para quem está chegando aqui agora, né? Porque a gente fala toda hora do Krishna e do Yogananda, né? O Krishna, ele é o grande mestre, né? Ele é o grande mentor da história do Bhagavad Gita em si. E o Yogananda, talvez você já tenha ouvido falar desse nome, né? Paramahansa Yogananda, foi um grande yogi do nosso tempo. E a gente fala muito dele porque a gente justamente está se baseando nas interpretações dele a respeito desse grande épico. Então, pegando o que o João falou, né? O João trouxe ali algumas dicas que o próprio Yogananda nos dá com relação a essa forma como a gente se relaciona com a dor e com o prazer, que na verdade não é exatamente um prazer, embora essa seja a palavra que seja utilizada, mas aqui no Pedra de Afiar a gente entende que esse prazer, ele não é o prazer verdadeiro, porque o prazer verdadeiro é aquele prazer da divindade, é o gozo divino, né? Quando você, é o êxtase divino, que nós também temos um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Mas é um prazer relacionado ao alívio, é o prazer relacionado a você conseguir romper com uma situação é um rompante de uma situação que estava te agoniando, e aí você se livra dessa situação que estava te agoniando e você sente esse prazer que na verdade não é prazer. E isso é muito interessante porque esse capítulo do Bhagavad Gita, ele nos traz, dentre outras coisas, a necessidade de aprendermos a nos manter calmos diante das várias situações. Porque, como o João disse, a gente vive no mundo, né? O mundo adulto não é um mundo fácil, né? Principalmente no lugar onde nós nascemos, e a gente precisa lidar com muitas questões o tempo todo que são muito conflituosas, não só no mundo externo, mas também no nosso mundo interno. E para a gente conseguir lidar de uma forma mais harmônica com isso tudo, nós temos que aprender a nos serenar, aprender a serenar a nossa mente, aprender a serenar o nosso coração diante dessas adversidades. Isso pode parecer muito difícil e de fato é no primeiro momento, porque a gente não sabe ainda como fazer isso e a gente precisa exercitar, como tudo na vida, a gente precisa exercitar até o momento que isso vai ficando mais fácil. Mas uma dica que ele nos dá, óbvio, a gente sempre vai bater nessa tecla, e a gente também tem outros vídeos no nosso canal associados falando especificamente desses assuntos, que é a ideia de meditação, a ideia de respiração, tudo isso são exercícios fundamentais. Mas aqui, propriamente dito, eu vou dar uma outra dica que é cuidado para não nos identificarmos de maneira egóica com as sensações de dor e com as sensações de prazer. Lembrando que o prazer como alívio, tá? Sempre que eu falar prazer aqui, ele vai estar associado a essa questão de alívio. Essa dicotomia, essa grande dualidade que existe na vida como um todo, ela é a grande dualidade que nós precisamos vencer. A vida aqui na matéria, a vida encarnada, né, ela é uma vida que a gente está, principalmente no homem comum, que ainda não despertou para espiritualidade, que ainda não encontrou o seu Krishna interno, né, esse Arjuna que ainda está tendo que dar a batalha, ele normalmente está muito preso a esse binômio, que é eu fujo daquilo que me traz dor e eu busco aquilo que me dá prazer. Só que tanto a dor quanto o prazer, elas são realidades, eu vou colocar essa realidade também tem muitas vezes, elas são aspectos da
do mundo manifesto, ou seja, elas são aspectos de Maya, elas são aspectos da ilusão, elas não são reais. E sempre que a gente se identifica com elas como sendo, sempre que a gente se identifica com elas como sendo nossa, a gente está trazendo para elas um peso de realidade que elas não possuem. E a gente está entendendo que aquela situação boa ou desagradável que acontece na minha vida é minha. É uma autocentralização das situações da nossa vida. É entender que aquela dor é própria minha, nossa, é minha dor, é o meu sofrimento, nossa, é o meu prazer, como aquilo é gostoso, como eu gosto de ter aquilo. Não, a gente não tem nada disso. Tanto esse prazer quanto essa dor, elas fazem parte do jogo, elas fazem parte desses jogos de Maya. E a gente vai passar por elas na vida. Só que a gente tem que entender que elas apenas devem passar por nós e a gente não deve se agarrar a elas como se elas fossem parte de nós. Ao fazer isso, a gente consegue fazer uma coisa que a gente já falou lá atrás no nosso vídeo sobre hermetismo, né? Sobre o princípio da polaridade. A gente não vai neutralizar a polaridade, ela vai continuar existindo. Esse pêndulo entre dor e prazer vão continuar aqui balançando, só que a gente vai subir, a gente vai verticalizar para aquilo que é real e verdadeiro. E a gente vai conseguir não neutralizar o pêndulo, mas neutralizar a nossa relação com ele, fazendo com que a gente possa perceber a mudança das coisas, mas não nos identificarmos com ela, fazer com que a gente possa perceber a aparência ilusória das coisas, mas termos mais capacidade de nos identificarmos com aquilo que é real. E aí, diante dos problemas, diante dos conflitos, a gente vai conseguir, ou melhor, a gente vai ter mais condições, porque isso é um processo, a gente vai ter mais condições de conseguir se distanciar daquilo que não é verdadeiro e de nos aproximar do cerne, daquilo que de fato é o problema, e aí conseguir atuar nele de maneira mais contundente e de maneira mais harmônica. Dentro dessa questão de você saber atuar de maneira contundente, mais harmônica, afastando desse cerne, tem alguns conceitos, tem alguns pontos que a gente precisa ter sempre em mente. O primeiro ponto é relacionado à ideia da moralidade. A moralidade é um conjunto de regras social. A sociedade estabelece uma moral ali dentro. Como você deve se portar e como você não deve se portar. Essa moral, ela não necessariamente está de acordo com aquilo que é sagrado. Basta a gente lembrar que durante muito tempo houve a escravidão. E a escravidão não está de acordo com aquilo que é sagrado. Mas, Paulo, por que a escravidão não está de acordo com aquilo que é sagrado? Bem, a escravidão não está de acordo com aquilo que é sagrado porque aquilo que é sagrado estabelece que todos somos iguais dentro desse processo. E essa igualdade significa que nós todos devemos retornar à elevação. Então eu não devo buscar diminuir o Patrick, eu não devo buscar exaltar o João, eu devo fazer com que todos nós possamos nos elevar. E no momento no qual eu escravizo alguém, eu torno esse alguém de maneira inferior a mim. Hoje em dia, a gente, entre muitas aspas, não vive mais numa sociedade escravocrata, entre muitas aspas. Mas as consequências dessa conduta que vai estabelecer que aqueles que foram escravizados são inferiores, fazem parte ainda da nossa sociedade. Por isso, entre muitas aspas. Então é importante a gente saber separar a ideia daquilo que é sagrado da ideia daquilo que é moral dentro da nossa sociedade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, ele é associado muito a um tema que a gente abordou lá no início do nosso canal, que é o processo de morte. A morte em si, não, e aqui a gente vai falar tanto da nossa morte física, mas da morte das coisas, a morte de um relacionamento, a morte de uma ideia de quem eu sou, a morte de algo que eu tenho, de um emprego, de uma faculdade, o término das coisas. A gente tem uma relação muito estranha com esse vínculo porque a gente não pensa naquilo. O mundo de Maya é o mundo da transformação, ele é o mundo da mudança. Então tudo está mudando de maneira muito constante. Então as coisas estão a todo instante acabando e começando. Mesmo que você esteja, por exemplo, no seu dia, aquela hora acabou e a hora seguinte começou. Veja, você passou por um processo de morte ali dentro. Então na vida tudo é transitório. Essa busca por combater a morte não, eu não posso matar. Verdade, você não pode matar aquilo que é sagrado. Mas aquilo que é sagrado não morre. É verdade, mas os nossos atos morrem constantemente. Muitas das vezes nós temos atos de pura morte,
que não trazem nada que é sagrado, não revelam aquilo que é sagrado. E essa busca pelo sagrado, por matar aquilo que nos afasta, é fundamental. Na vida, né, o João trouxe a questão da percepção subjetiva de dor. Na vida, a gente vai fugir de questões dolorosas porque a gente não quer acabar com aquela situação. Perceba, né? Como a dor ela vem e você esse relacionamento não tá bom, né? Eu tenho que matar esse relacionamento. Isso não significa que você não deva mais se relacionar com aquela pessoa, mas que o relacionamento daquela forma não deve mais existir. Deve morrer. Ela deve morrer. Você deve renascer, criar um novo relacionamento com aquela pessoa. Veja, você não precisa se separar dela. Você pode estar ali de uma forma diferente. E o Yogananda vai trazer para a gente, né, o próprio Krishna fala sobre isso também, né, no texto do Bhagavad Gita, sobre aquele que é covarde. O covarde é o que foge à batalha, mas de qualquer batalha, não. A batalha é para revelar aquilo que é sagrado. Nós devemos constantemente nos envolver nesta batalha para que o cenário que está mudando constantemente sempre revele o sagrado através dessas mudanças e não aquilo que é única e exclusivamente profano. Nós devemos nos afastar da nossa identificação, como o Patrick falou, com essas coisas que fazem o profano se manifestar. Nós devemos ampliar as nossas tolerâncias para saber onde nós conseguimos ir, não porque, não, beleza, então eu vou virar um sadomaso. Nada contra, você pode virar um sadomaso, mas não é para todo mundo virar sadomaso. É para você entender o seu nível de tolerância, porque quando aquela situação acontecer, e ela pode acontecer, você já é mais senhor de si mesmo e você não vai reagir à situação, você vai agir na situação. É diferente de você, geralmente final de ano rola muito assim, as passas ressurgiram, elas aparecem no panetone, elas aparecem no arroz, elas aparecem em todos os lugares, parece Madrugada dos Mortos, né? As passas surgem no final do ano para que a pessoa possa comer. Você, eu não vou comer nada. Não, se você se habitua a comer passas, quando você vai num lugar e a refeição tem passas, você não precisa ficar catando, você come. A sua margem de tolerância àquilo é aceitável. Não vem um prato com passas, o que eu vou fazer agora? Eu não vou comer, pô, que desfeito eu vou fazer para a pessoa. E antes a galera acha que isso é um exemplo vazio, eu e o João somos provas vivas de que esse exemplo é concreto. É totalmente possível se acostumar com o passa. E você vai trabalhando essas coisas, o café sem açúcar. Você tem uma série de coisas da nossa conduta no qual você vai buscando isso, né? E aí o Yogananda traz pra gente cuidado para você não ir full nessas coisas. Não, você tem que ir acompanhando cada coisa, né? Você vai fazer uma atividade física, você nunca levantou 50 quilos, você não vai levantar 200 quilos. Você vai levantar 50 quilos. E quando você se estabiliza naquele normal, você levanta 55, depois 60. Aí você vai aumentando aos poucos. Mas sempre o seu intuito é o intuito da reta ação. É fazer revelar o sagrado pelo sagrado. Ponto e simples. E, consequentemente, as coisas boas vão vir. Não necessariamente para você, mas para o todo. Perceba, é um desapego de quem nós imaginamos que nós somos. Porque nós passamos, né, e o Bhagavad Gita vai falar sobre isso, pelo processo da reencarnação. Nós nascemos e morremos constantemente no mesmo corpo, na mesma jornada existencial, em vários instantes. Saber morrer constantemente é fundamental. No Ocidente, nós temos uma oração que é atribuída a Francisco de Assis, né, que não é dele, mas é atribuída que fala, é morrendo que se nasce para a vida eterna. Perceba, é morrendo, é a todo instante, ela está no gerúndio, é um ato constante que você deve praticar. Porque quando você faz isso, você a todo instante está morrendo por aquilo que você não é, você renasce naquilo que você é. E essa é a grande felicidade. Esse é o verdadeiro prazer. Essa é a yoga do conhecimento. E até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.